Olá, meu amigo e minha amiga, obrigado porque você está acompanhando a nossa programação aqui todos os dias. Para mim é um privilégio falar para vocês. Então, eu agradeço a sua bondade, a sua atenção e espero que você tenha aproveitado bem esse tempo dessa semana que estamos aqui participando para orar mais, para estar mais com a sua família e também para estar mais presente na questão do estudo da Palavra de Deus. E com tudo isso, claro que a nossa vida se torna melhor. Nós temos mais força, mais fé e mais coragem para vivermos a vida, enfrentarmos os nossos problemas e vencê-los. Né? Então Deus continue te abençoando, tenho orado todos os dias por você, tenho orado por mim também, e que o Senhor nos conserve com a mente ligada em Cristo, para que possamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou, ok? Convido então você a pegar a sua Bíblia, Atos capítulo 16, verso 27 a 34. Atos 16, 27 a 34. Como fazemos sempre, vamos orar, pedindo as bênçãos do Senhor. Querido Pai, muito obrigado, porque mais uma vez eu posso aqui abrir a Bíblia para estudar com os meus amigos e minhas amigas, que a maioria eu nem conheço, nunca os vi, mas o Senhor sabe quem é a sua igreja. Então o Senhor nos dá sabedoria para que nós possamos entender a Tua Palavra, que os princípios da Tua Palavra possam se aplicar muito bem à nossa existência, e nós possamos sair desse estudo, Senhor, edificados, para vivermos uma vida plena ao Teu lado, edificar a Tua igreja, levar a pregação do Evangelho a todos e logo o Cristo possa voltar para viver junto conosco. Abre então a nossa mente, dá-nos essa graça, abençoa cada família aqui representada em suas necessidades. Por Jesus te pedimos. Amém. Vamos então a Atos 16, verso 27 a 34. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha só que pergunta, não é? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A resposta foi ainda melhor do que a pergunta. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os que eram de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Eu queria conversar com você hoje sobre o que nos torna verdadeiramente livres. O texto é muito claro em responder essa pergunta. O que nos faz verdadeiramente livres é quando nós entregamos inteiramente a nossa vida nas mãos de Deus. E para exemplificar essa verdade, eu queria usar dois exemplos. De um personagem que está nesse texto e de um que está dentro do contexto da vida desse homem. Então eu quero mostrar para você a infidelidade dos soldados romanos, aqueles que estavam lá cuidando do sepulcro de Jesus para que ele não ressuscitasse. E aqui a fidelidade do carcereiro de Filipos. Esse homem que prendeu Paulo, estava ali, para que Paulo não fugisse, e depois se entregou totalmente a Jesus e se tornou amigo e companheiro de Paulo e Silas. Veja só que coisa curiosa. Primeiro, ambos, tanto os soldados romanos como o carcereiro romano, eles eram homens de talentos especiais. Por isso foram escolhidos para fazerem a segurança, tanto de Jesus, que era uma pessoa extremamente importante nos seus dias, quanto de Paulo, o apóstolo, pregador dos gentios. Ambos eram homens de confiança, você não daria uma tarefa dessa para qualquer um. Tinha que ser alguém que você diria o seguinte: olha, esse aqui vai cumprir tanto que se precisar ele morre pela tarefa. A tarefa dos soldados romanos era prender Jesus na tumba, para que ninguém dissesse o seguinte: olha, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus e agora estão dizendo que ele ressuscitou. Então vocês vão ficar aqui, não deixem os discípulos chegarem perto do túmulo. Já o carcereiro, ele também, a sua função era prender os servos de Deus. Era prender quem? Paulo e Silas na cadeia. Era essa a atividade. Só que o curioso é o seguinte, ambos pagariam com a vida se a missão que eles receberam não fosse cumprida. Então, quando um prisioneiro
se libertava, né, da cadeia, fugia, o soldado romano ele seria morto. E isso poderia acontecer tanto para os soldados romanos quanto para o carcereiro, tá certo? Mas nesse contexto, curioso é que para ambos acontece um terremoto. Os soldados estavam ali, né, desde a sexta-feira, cuidando ali do túmulo de Jesus. Passou a sexta-noite, passou o sábado à noite. E eles estavam ali, né, fazendo a guarda. De repente houve um tremendo de um terremoto e esse terremoto fez com que aquela pedra fosse movida. E Jesus então sai lá de dentro. Da mesma forma, quando o carcereiro lá de Filipos estava ali cuidando de Paulo e Silas, houve um terremoto dentro da cadeia, que sacudiu os alicerces daquele enorme, eu imagino, né? Daquele enorme prédio. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já aconteceu algum terremoto na sua vida? Na vida de todo mundo, a qualquer instante pode acontecer um terremoto, não físico. Mas é você, por exemplo, de noite, você recebeu uma ligação de alguém dizendo o seguinte: olha, seu José, o senhor é pai da fulana de tal? O senhor tem uma adolescente? Sim, tem. Então, sua filha acaba de sofrer um acidente. O senhor pode vir aqui ao hospital? Isso é um terremoto na nossa vida. Então você vai fazer um exame de rotina e o médico te chama e fala assim: olha, o senhor tem uma doença grave, uma doença séria. Quantos terremotos, né? Tem gente que o terremoto é o marido que chega em casa e fala assim: eu não quero mais viver com você. Eu tenho uma amante, eu tenho uma outra pessoa que eu quero viver com ela. Não quero mais viver aqui com você nem com os nossos filhos. Terremotos, todo mundo tem terremoto. Mas o que me chama a atenção é o seguinte: o terremoto, tanto para os soldados romanos quanto para o carcereiro, trouxe algo inusitado. Para os soldados romanos, o terremoto trouxe Jesus. Para o carcereiro, trouxe uma nova vida. Foi a chance, a oportunidade. Foi o elemento que Deus usou para levá-lo à nova vida. Não tenha medo dos terremotos que virão sobre você. É só você olhar na perspectiva correta, a perspectiva do céu. Os terremotos da sua vida poderão abrir uma nova vida para você, uma nova perspectiva. Uma coisa que você nunca tinha imaginado. A sua vida pode melhorar a infinito, se você mantiver os seus olhos na perspectiva do céu. Bem, a reação de cada um. Quando deu o terremoto, os soldados romanos viram Jesus e fizeram o quê? Saíram correndo, de medo. Curioso isso, né? Eles não estavam ali para segurar Jesus ali dentro do túmulo. Saíram correndo do quê? De um morto, mas um morto que ressurgiu. Saíram correndo, foram embora. Já o carcereiro, ele fez o quê? Ele pegou a espada para se matar, porque ele sabia, a hora que o governo romano souber que eu não cuidei aqui dos presos, Paulo e Silas, eles vão me matar. Então, antes que eles me matem, eu vou me matar, eu vou tirar minha vida. Mas Paulo gritou lá de dentro da cadeia: não faça isso. Opa, espera aí, nós estamos aqui. Nenhum de nós se escapou. O terremoto aconteceu, mas nós estamos aqui. Aí aparecem quem? Os servos de Deus, né? Lá para os soldados romanos apareceram os escribas. Já para o carcereiro de Filipos aparece Paulo e Silas. Mas como é que você sabe que esses homens e essas mulheres que aparecem na sua vida são servos de Deus? Pela proposta que eles fazem. A proposta lá dos escribas, dos sacerdotes, foi o seguinte: olha, vocês vão mentir. Vocês vão dizer que não tem esse negócio de ressurreição. Na verdade, os discípulos vieram, venceram vocês. E porque eles venceram, eles roubaram o corpo de Jesus, vão levar e eles vão passar a pregar que Jesus é o Deus do céu e da terra porque Jesus ressuscitou. Está aqui o dinheiro e vocês vão mentir. Já a proposta de Paulo e Silas foi qual? Depois que eles se apresentam, o carcereiro disse assim: meus senhores, eu vi vocês falando aí do Evangelho, eu vi vocês cantando, o que eu devo fazer para ser salvo? Qual foi a proposta de Paulo e Silas? Que você seja batizado, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e sua casa. Todos da sua casa podem ser salvos. É pelas propostas que você vê se você está diante de um homem de Deus ou se você está diante de um homem do maligno. Qual foi o resultado dos caminhos escolhidos? Os soldados romanos passaram pela vergonha eterna. Como é que um grupo tão pequeno de pescadores podia vencer um batalhão
de soldados romanos. Ora, você está de brincadeira? Eles tiveram que assumir que eles eram fracotes, que perderam, né, na luta corpo a corpo para aquele grupinho de homens ali simples e humildes que pescavam peixes. Foram sempre vergonha pública para o governo romano. Já o carcereiro não. O carcereiro, ele é símbolo, ele é resultado da bondade e da misericórdia de Deus e para sempre ele é o símbolo daqueles que se entregam a Cristo e salvam, sabe quem? Simplesmente toda a sua família, toda a sua casa. Curioso é que os soldados romanos passaram também a ser, dentro do contexto bíblico, os representantes dos inimigos de Deus. Para você ter uma ideia, isso é tão nítido que lá no livro de Apocalipse a Bíblia diz claramente que quando Jesus estiver vindo, os soldados que prenderam Jesus e o traspassaram, estiveram ali naquele momento, né, vergonhoso para eles da ressurreição de Cristo, eles vão ressuscitar antes da vinda de Jesus para ver que aquele a quem eles mataram era verdadeiramente o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra. E de novo serão destruídos pelo seu Senhor. Mas você tem aí, né, o carcereiro de Filipos, aquele que simboliza os amigos de Deus e aqueles que salvam as suas famílias para a eternidade. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Que história você quer viver? Que destino você quer ter? Você quer ser como os soldados lá romanos ou você quer ser como o carcereiro de Filipe? Eu acho que eu quero ser a segunda opção. Eu quero estar entre aqueles que vão levar a sua família para o céu. E como é que a gente começa fazendo isso? Entregando a nossa vida a Cristo. Foi o que o carcereiro fez. Ele tomou a iniciativa de ser batizado. E com isso ele levou a esposa, levou os filhos e todas as pessoas que com ele moravam. Deixa eu falar uma coisa para você. Só tem uma prisão que te aprisiona nesse mundo, nessa vida. É você querer viver no mundo. Isso aí vai te aprisionar enquanto você estiver aqui e vai te aprisionar por toda a eternidade, porque você vai deixar de existir. Mas quando você entrega o seu coração a Cristo, você é verdadeiramente livre como Paulo e Silas eram. Veja só a situação, o contraste. Paulo e Silas estavam presos na cadeia, mas na verdade quem estava preso era o carcereiro, porque eles eram tão livres que apesar de apanharem, sofrerem açoites, era meia-noite, eles estavam cantando louvores e glórias ao nome de Deus dentro da cadeia. E foi isso que tocou o coração do carcereiro. Eles estavam presos pelas circunstâncias, mas eram verdadeiramente livres, porque já haviam entregue a sua vida ao Senhor. Quanto isso, né, o carcereiro que estava ali fazendo a vez ali do governo romano, ele era totalmente preso. Então, queridão, você quer ser totalmente livre? Entregue sua vida a Jesus. Talvez durante todos esses dias eu estou falando para alguém que está no vale da decisão. Nunca se decidiu pelo lado de Cristo. Gosta, aprecia, curte ler a Bíblia, mas nunca foi batizado. Então, meu apelo é direto para você. Você que nunca foi batizado. Talvez eu estou falando para um garotinho, uma garotinha que com 8, 9 anos de idade ainda não entregou seu coração a Jesus. Querido, tome a sua decisão ao lado dele. Eu tomei a minha decisão ao lado de Cristo quando eu tinha 6 anos de idade. Minha mãe não me deixou batizar. Ela falou, Marcelo, você é muito pequeno. Eu fui batizado aos 11, no dia do meu aniversário. Que momento incrível foi para mim. Talvez eu estou falando para algum adolescente, algum jovem, que também precisa tomar a sua decisão. Mora com o pai, mora com a mãe. Os pais, né, não querem ser religiosos, mas você já entendeu que o caminho é esse, você quer ser livre. Então, queridão, vai com fé, confia no Senhor, seja batizado, para que um dia sonhe, pelo seu testemunho, seu pai, sua mãe, seus irmãos possam vir para a igreja. Talvez eu estou falando para uma mulher que é casada, mas recebeu os estudos bíblicos e entendeu, não, o caminho é esse aqui. Ai, pastor, mas o que o meu marido vai achar? Ai, pastor, mas o que os meus amigos, os meus filhos nunca vão concordar com isso. Minha irmã, talvez você seja a porta de salvação para a sua família. Edna era uma fiel seguidora de Cristo, mas ainda não tinha tomado a sua decisão ao lado dele. Com 62 anos de idade, ela estava feliz, vivendo com seu esposo, lá no interior do Maranhão, e ela tinha 10 filhos com ele. Subitamente, naquele ano de 2019, o marido veio a falecer.
Ela já ficou extremamente triste, mais de 40 anos casada com ele. 6 meses depois, um dos seus filhos menores também morreu. Ela entrou numa depressão tão grande e profunda que ela pensou, poxa, do que me vale a vida? Mas ela tinha parentes que eram fiéis ao Senhor, foram consolá-la e começaram a explicar as coisas da Bíblia para ela. Logo ela percebeu o caminho que ela precisava tomar, a decisão que ela precisava tomar. Ela então decidiu batizar-se e tornar-se uma fiel seguidora de Cristo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi o que ela fez, se batizou. Só que para manter a sua família, o que Edna fazia? Ela vivia de plantar, mas de forma especial ela tinha açudes, onde ela criava os deliciosos peixes tambaquis, que eu gosto tanto. Ela tinha 9 açudes e nesses açudes então ela ia fazendo, né, aquele criador. Só que na região onde ela mora, tem épocas em que vem uma chuva muito forte e acaba simplesmente, a água sobe muito, os peixes fogem do açude e se perde todo o cultivo dos peixes. No ano de 2020, em meio a todos esses problemas da pandemia, veio uma chuva tão forte que um dia o filho foi ver e disse assim, mãe, perdemos tudo. Dos 9 açudes que nós temos, 5 foram tomados tanto de água, que subiu tanto que virou um mar. Quando ela escutou isso, ela entrou no seu quarto, se ajoelhou e em desespero ela rogou a Deus e disse, Senhor, só eu fiquei, para cuidar aqui dos meus filhos. E agora, Senhor, se eu perder os peixes, eu não tenho um marido que vá me ajudar. Senhor, por favor, cuida de mim. Faça algum tipo de milagre. Ela então se acalmou e disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou lá nos açudes para ver o que aconteceu. Levantou-se e foi. E qual não foi a sua surpresa, querido irmão, ao chegar lá, realmente? 5 dos 9 açudes estavam cobertos de água, estava um mar. Mas 4 deles haviam sido preservados, justamente os 4 onde estavam mais de 23 mil tambaquis. A hora que ela olhou para aquilo, ela percebeu uma coisa. Antes mesmo que ela orasse, antes mesmo que ela soubesse tudo aquilo, o Senhor guardou e disse assim, não, aqui você pode tocar, mas aqui não, eu vou guardar isso aqui, porque essa minha querida filha precisa desse sustento. Tudo por quê? A misericórdia e a graça de Deus são infinitas sobre nós, mas porque ela tomou uma decisão ao lado de Cristo, de ser fiel a Ele e de alinhar a sua vida nos propósitos do céu. Ela viu, vale a pena viver para Jesus. Senhor, eu não me arrependo um minuto da decisão que eu tomei de me entregar a Ti por meio do batismo e de fazer do Senhor o Senhor da minha vida. Querido, você está entendendo o que eu estou querendo falar? Seguir a Jesus nunca foi fácil, nem vai ser, mas esse é o caminho. Então, se você está no vale da decisão, tome a sua decisão por Jesus. Seja batizado. Procure o seu pastor da sua igreja. Pastor, eu já estou pronto, então, algumas coisas eu preciso ajustar. Marca o dia do seu batismo, entrega a sua vida a Jesus, demonstra de forma pública. E eu te prometo que o Deus que foi fiel no passado, Ele é o mesmo Deus de hoje. Ele vai estar ao seu lado e mesmo que coisas ruins aconteçam, Ele vai proteger e vai guardar você. Posso orar com você para isso? Querido Deus, abençoa, Senhor, aquelas pessoas que me ouviram neste momento, falando desse testemunho maravilhoso do carcereiro. Aquele homem que tomou a sua decisão firme, um propósito direto, de ser batizado ele e toda a sua família. Que essas pessoas que ainda não fizeram isso, possam decidir, Senhor, ao terminarmos aqui essas palavras, possam marcar junto à sua igreja, ao seu pastor, o dia do seu batismo, possam passar pelas águas, possam firmar a sua fidelidade para com o Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor escreva o nome delas no livro da vida, para que elas possam viver para o Senhor nessa terra. E quando o Senhor voltar, elas possam desfrutar o reino dos céus. Dê elas força para isso. E se for só a mulher, só o esposo, só um filho, que o Senhor use-os para salvar a família toda por meio do testemunho também. É o que nós te pedimos em Cristo, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Obrigado pela sua atenção, Deus abençoe e, como de costume, um beijo da bochecha e até a próxima.